Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao sexto seminário de Inovação Tecnológica no Esporte e na Saúde e também na quinta mostra de projetos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou a professora Rosimeide Francisco dos Santos Legnani e hoje nós temos a honra de receber o professor doutor D'Artagnan Pinto Guedes. Esse professor que tanto nos honra, que tanto já fez pela educação física, hoje destinou o seu tempo para palestrar aqui conosco, tá? Ele que é um dos feras, eu sempre falo aqui, que é um dos papas da educação física, que contribuiu muito e ainda contribui para a nossa área. Ele simplesmente escreveu 141 artigos científicos, 13 livros publicados e também 27 capítulos de livros. Então, acho que eu peguei lá no seu Lattes, viu, prof? Me corrija aí se eu estiver equivocada, ok? E eu tive, assim, o grande privilégio de tê-lo como meu professor no meu programa, no meu desenvolvimento profissional, na minha carreira profissional. Ele foi meu orientador do mestrado na UEM, né? E hoje ele está aqui conosco, doando o seu tempo, né, prof? E nós agradecemos muito pela sua presença, por se dedicar a esse tempo aqui para nos ajudar com o nosso seminário. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso seminário. Eu passo a palavra a você, tá? E fique à vontade. Mais uma vez, obrigada de coração por ter aceitado o nosso convite. Olha, professora Rose, agradeço suas palavras. Foi também uma honra acompanhá-la na sua formação de estrito sensu no mestrado. Tá? E muito agradecido pelo convite para estarmos juntos hoje no evento, tá? Para que a gente possa conversar alguma coisa sobre o impacto que essa pandemia, o Covid-19, vem trazendo a todos nós. Tá? Mais uma vez, sou eu que agradeço a oportunidade, sou eu que agradeço estar na companhia da professora Rose. Eu vou aqui projetar os meus slides. Enquanto o prof projeta o slide, vocês perceberam que eu estou até emocionada, fiquei até um pouco nervosa, tá? Porque para mim ele é um papa. Eu sempre destaco para os meus alunos, né, a importância do professor doutor D'Artagnan nas nossas vidas, tá? Não só relacionado aos assuntos acadêmicos, as questões científicas, mas também como um verdadeiro ser humano. Obrigada, professor, fique à vontade. Oh, mais uma vez, eu que agradeço as suas palavras. É um enorme prazer estarmos juntos. Bem, vamos falar alguma coisa sobre atividade física, saúde, a tecnologia que hoje temos disponível, né, nesse tempo de pandemia. Com relação à pandemia, a nova síndrome respiratória aguda grave, coronavírus, que é responsável pela Covid-19, ela inicialmente foi identificada em dezembro de 2019 em Wuhan, uma cidade na China. E, na sequência, se espalhou rapidamente por todas as regiões do mundo, impactando fortemente na saúde pública global. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a síndrome respiratória aguda grave como uma pandemia mundial. Por se tratar de um vírus novo de acentuada letalidade, a Organização Mundial da Saúde e as autoridades sanitárias de cada país adotaram o chamado isolamento ou distanciamento social como medida preventiva numa tentativa de conter a disseminação desse vírus. Tá? Para que vocês tenham uma ideia, até o início dessa semana, no mundo todo,
haviam próximo de 226 milhões de casos, dos quais, por volta de 4 milhões e meio, infelizmente, foi ao óbito. Especificamente no Brasil, ainda com dados desta semana, dia 15 de setembro, nós já alcançamos 21 milhões de casos, dos quais, por volta de 590 mil, infelizmente, foi ao óbito. Então, vocês vejam que isto foi um momento ímpar nos tempos em que nós estamos vivendo. A última pandemia com este impacto ocorreu por volta de 100 anos atrás, e assim mesmo, até pela população mundial de época, não alcançou a abrangência de casos e óbitos que nós estamos presenciando neste momento. Em vista disso, vários especialistas, estudiosos da área, vêm procurando levantar dados sobre o impacto que este isolamento, distanciamento social, possa trazer à vida das pessoas. Tanto no aspecto psicológico, como vocês estão vendo projetado, como no mundo do trabalho, as modificações que houveram por conta do trabalho, marcadores de cunho biológico, epidemiológico, algo que é bastante imediato de se identificar, o peso corporal. O Brasil também tem estudos importantes nessa direção. Um deles que eu trago a vocês, a doutora Débora Malta, Universidade Federal de Minas Gerais, que logo que iniciou a pandemia, 60 dias pós início da pandemia, já em maio de 2020, já desenvolveu um estudo numa tentativa de verificar o que este curto espaço de tempo, ainda 60 dias, estaria contribuindo na mudança do estilo de vida do adulto brasileiro. No entanto, um dos segmentos profissionais que eu entendo como um dos que mais tem exposto a esta pandemia, que é o professor do ensino básico, nós não temos dado algum sobre o efeito da pandemia nesses colegas profissionais. Nesse sentido, nós procuramos, em maio, junho deste ano, fazendo um levantamento de dados, na tentativa de identificar o efeito do isolamento e do distanciamento social que a pandemia impôs em condutas de saúde de professores. Professores do ensino básico e, especificamente, que residem no município de Curitiba, capital do estado do Paraná. Fizemos isto após o primeiro ano do surto de pandemia. Por que justifica esse tempo, um ano após? É uma tentativa de verificar se essas eventuais alterações em termos de condutas de saúde eram momentâneas, ou se teria alguma persistência, alguma duração. Essa é a razão de aguardarmos todo esse tempo para fazermos o levantamento. Esse levantamento se deu em razão de observar as condutas, alterações de conduta de saúde, especificamente a atividade física no lazer, o tempo de tela, o que vai traduzir no comportamento sedentário, a duração de sono, consumo alimentar, o uso de substância, especificamente tabaco e bebida alcoólica. Então, nós fizemos isto, como colocado, em maio, junho deste ano. Foram, atualmente, 20 dias de coleta de dados. A coleta de dados se iniciou em 20 de maio e se concluiu dia 10 de junho. E estes dados levantados neste momento, eles foram comparados com os dados que se tínhamos em base de dados da mesma população e que foi realizado em maio, junho de 2016, ou seja, 5 anos atrás. A proposta, então, era verificar se ao longo desse tempo
haveria alterações nessas condutas de saúde. E por que este espaço de 5 anos? E isto é um programa que se tem aqui no estado do Paraná, denominado Paraná Saudável, né, em que o objetivo é monitorar condutas de saúde dos 3 segmentos da estrutura escolar. Tá? O escolar, os professores e os funcionários técnicos administrativos da estrutura educacional da escola pública do estado. Esse projeto se iniciou em 2016, tá? Em que a primeira coleta de dados se deu em 2016. Tá? A proposta é que a cada 5 anos se vá a campo e se faça esse levantamento. Desse modo, agora, em 2021, né, que se completou 5 anos da última coleta, 2016, o projeto teria que estar em campo levantando esses dados. Contudo, em razão da pandemia, houve essa impossibilidade. Então, recorremos a um avanço tecnológico numa tentativa de fazer esse levantamento de dados. Tá? Ele é um projeto estadual, que abrange todo o estado do Paraná. Então, através de uma amostra do conglomerado, vai se selecionando os municípios e as escolas desses municípios em que esses dados serão coletados, como eu disse há pouco, nesses 3 segmentos: do escolar, do professor, do técnico administrativo e da família do escolar. A família do escolar também tem o seu momento para apresentar as informações. Né? Agora, os dados que nós vamos ter como pano de fundo aqui para conversar sobre o impacto da pandemia nas condutas de saúde é somente do município de Curitiba. Por quê? Porque ainda está em andamento, ainda está sendo realizada essa coleta em todo o estado. Tá? A capital é um dos primeiros municípios a fazer esse levantamento de dados, então nós já temos essas informações. Que dados que são levantados? Nós temos dados demográficos, né, os dados ocupacionais, ligados à função profissional do professor, né, característica psicofísica laboral, né, que vai nos dar algumas indicações ligadas a burnout, e as condutas de saúde, que é o que nós vamos tratar nesse momento. Isso é feito através de um questionário estruturado, de alto preenchimento, em que, originalmente, esse questionário é aplicado presencialmente e de forma impressa, tanto com o aluno, como para os professores, como para a família dos alunos e do setor técnico administrativo. Contudo, na pandemia, havia impossibilidade da aplicação desse questionário nessa metodologia. Então, esse questionário foi transformado numa versão eletrônica, através do Google Forms, onde houve uma validação prévia, checando essas informações através de uma subamostra, com uma versão impressa. Então, houve uma preocupação de validação deste questionário antes da sua aplicação. Isto porque temos informações bastante convincentes de que a aplicação de questionário em versão eletrônica, ela tende a alterar as informações em função do ambiente em que isto é aplicado. Esses professores, eles receberam, através de e-mail, de rede social, esse questionário, esse instrumento, aqueles que foram sorteados para isso, e apresentavam os seus dados, a qualquer momento, tablet, assim por diante, ele poderia, então, responder a qualquer momento. Ou, qualquer razão, se preferir, não responder o instrumento. Tá? Essa é a razão que nós não tivemos a mesma quantidade de amostras
no período pré-pandemia, né, que foi em maio e junho de 2016, e agora durante a pandemia, maio e junho de 2021. Tá? Alguns colegas professores optaram por não responder o instrumento daquela forma. Tá? Aqui vocês têm a amostra em termos de sexo, masculino e feminino, né, em que há sempre no segmento de professores, há sempre uma predominância, sobretudo por ser escola básica, da mulher nesta função. Também uma informação que talvez seja importante destacar é como estava a cidade de Curitiba nos dias em que for aplicado o instrumento. Né? O painel Covid-19 de Curitiba, diariamente ele é atualizado. Então, nós tivemos 20 informações, porque nós coletamos dados em 20 dias, 20 informações sobre a situação Covid na capital. Trouxemos como referência, para você ter uma ideia, os dados de 1º de junho. E é um momento, este momento de maio e junho, era um momento de maior quantidade de casos confirmados, assim como de mortes. Então, nós estávamos realmente no pico da Covid, enquanto os dados estavam sendo coletados. E quais são os dados que nós temos? Né? Aqui nós estamos vendo uma comparação das proporções que foram encontradas em termos dos dados demográficos e ocupacionais no período pré-Covid e durante a pandemia. Verifica-se que há uma proximidade muito grande na amostra desses dados: sexo, idade, situação conjugal, nível econômico familiar, em termos de dados ocupacionais, qualificação profissional, experiência de docência, segmento de atuação, jornada de trabalho e assim por diante. Isso é importante na confrontação dos dados, porque em momentos anteriores, no pré-Covid, se verificou que esses dados eles têm um impacto na conduta de saúde dos professores. Ou seja, dependendo dessas variáveis, esses dados se alteram, sobretudo em termos de atividade física e conduta alimentar. E, especificamente nessas condutas de saúde, em termos de atividade física insuficiente, ou seja, esses foram o critério utilizado, que hoje é o critério mais recente da Organização Mundial da Saúde. Em dezembro de 2020, nos apresentaram uma nova diretriz para a atividade física, então nós já utilizamos essa nova diretriz. Sempre as duas barras inferiores é o período pré-pandemia, e as duas barras superiores é a coleta de dado em maio e junho agora de 2021, então durante a pandemia. O azul refere-se aos homens, o cor-de-rosa refere-se às mulheres. Então, nesse gráfico, nós vamos observar o esperado, ou seja, o isolamento social ocasionou uma forte influência na proporção de professores com atividade física insuficiente. Mas esta influência, esse efeito, parece ter sido mais forte, mais direto nas professoras, nas mulheres. De tal forma, vocês observam aqui, de cada grupo de 10 professoras, 9 delas autorrelataram uma quantidade de atividade física insuficiente. Se nós passarmos para o tempo de tela, que é um forte indicador de comportamento sedentário, ressalta-se que esse tempo de tela, TV, computador, tablet, celular, refere-se apenas a momentos de lazer desse professor. Ou seja, o uso de um dispositivo de tela, porém direcionado ao trabalho, ele não é computado nesse tempo excessivo de tela recreativo.
né, somente em momentos de lazer. E aí nós vamos ver o inverso. Nós vamos ver que os homens tiveram uma influência mais forte da pandemia no uso excessivo do dispositivo de tela. As mulheres também houve um avanço, porém numa proporção inferior aos homens. Com relação ao sono, mais uma vez, as mulheres tiveram um efeito mais forte, quando comparado com a duração de sono no período pré-pandemia. Aproximadamente 1/3 dos homens autorrelataram uma quantidade de horas de sono inferior ao desejado, ou superior, menos do que 6 horas ou superior a 8 horas. As mulheres já quase o dobro. Ou seja, parece que este isolamento, esse distanciamento social impactou mais fortemente nas horas de sono da mulher do que dos homens. Com relação ao consumo de frutas e hortaliças, houve um levantamento de vários tipos de alimentos. Nesse momento, a gente optou por trazer frutas e hortaliças por ser alimentos mais bem definidos, mais marcantes em termos de conduta de saúde, onde o esperado é que diariamente haja um consumo superior a 5 porções de frutas e hortaliças no dia. Mais uma vez, nós vamos perceber um impacto forte nas mulheres. Se nós compararmos a proporção de mulheres com consumo inadequado de frutas no período pré-pandemia, por volta de 65%, isso se eleva a 85%. Os homens, apesar de ter uma prevalência maior do consumo inadequado, o aumento foi menor, muito provavelmente, porque já está se aproximando do limite. É provável que isso possa ter acontecido. Com relação ao uso de tabaco, isso nos chamou bastante atenção. É o fumante diário. Esse é o critério que se utilizou nesse estudo. Aumentou de forma importante a prevalência de fumantes durante o período de pandemia. O que entende-se que eram ex-fumantes que, com a pandemia, passaram voltaram a utilizar o tabaco. Bebida alcoólica também é algo que preocupa bastante. O critério utilizado para o consumo abusivo de bebida alcoólica foi de 5 doses na semana, ou seja, um consumo quase que diário. Outros dados mostram como que esse consumo de álcool se deu, ou seja, por quantidade de episódios. Isso foi num único episódio, se houve vários episódios durante a semana. Mas, de qualquer forma, nós vamos verificar que a metade dos homens, durante a pandemia, relataram um consumo abusivo de bebida alcoólica. As mulheres, por volta de discretamente maior do que 1/3. Já no período pré-pandêmico, essa população de professores da capital do estado do Paraná já apresentavam prevalências de consumo abusivo de bebida alcoólica superior aos levantamentos que nós tivemos acesso no Brasil. E isso se agravou ainda mais com a pandemia. Mas uma estatística interessante, que talvez traduza mais claramente o efeito da pandemia nessas condutas de risco, possa estar nesse slide aqui. Isto é uma tentativa de identificar a chance de maior exposição para as condutas de risco para a saúde durante a pandemia, comparando com dados da mesma população num período pré-pandemia. Isso se alcança através de uma regressão logística multivariada. E aí nós vamos observar que em todas as 6 condutas consideradas, essa chance
foi significativa para aumento da maior exposição. Só há uma exceção, tá? Que é o consumo de frutas e hortaliças nos homens. Mas acredito que isso possa ter ocorrido por conta de, já no período pré-pandemia, essa prevalência já era excessivamente alta, já se encostava nos 90%. Né? De tal forma que em algumas condutas, essa chance de maior exposição quase que dobrou, de 2 vezes mais. Né? Desse modo, em síntese, nós vamos deduzir que aproximadamente 4 em cada grupo de 5 professores analisados durante a pandemia na cidade de Curitiba, né, relataram atividade física insuficiente, consumo inadequado de frutas e hortaliças e tempo excessivo de tela. Considerando que esses dados foram levantados 1 ano após o início da pandemia, pressupõe que ao longo deste ano todo isto vinha acontecendo. Com relação ao uso de tabaco e bebida alcoólica, entre 20% e 50% dos professores assumiram usar essas substâncias que são substâncias viciantes. Então, isso provavelmente deva impactar ao longo da vida desses colegas professores. Substâncias viciantes são substâncias que fazem que, a partir do momento que se assume essa conduta por algum tempo, ela passa a ser de uso permanente, de difícil reversão. Também, durante a pandemia, a chance de maior exposição para condutas de risco para a saúde dos professores quase que dobrou se comparado com o período pré-pandêmico. Desse modo, ações e intervenções necessárias, que é o isolamento e o distanciamento social, deveria estar acompanhado de preocupação, de informações vinculado à educação em saúde. De outra forma, parece que o isolamento e o distanciamento social é uma das ações preventivas mais eficazes que nós temos na redução do risco de contaminação. Contudo, se nós alcançamos esse menor risco de contaminação, sem que haja informações, sem que haja intervenções vinculadas à educação em saúde, que é a conduta saudável, tá? Nós podemos ter consequências bastante graves na sequência dessa pandemia, sobretudo pela duração, pelo tempo em que ela está permanecendo. Você veja que nós já estamos há praticamente 1 ano e meio em pandemia. Tá? Conduta de saúde é algo de que vai se incorporando paulatinamente, e isso passa a ser um hábito que, na sequência, existe dificuldade em que se possa reverter essa situação. Tá? Por outro lado, e também importante, vamos pensar que o professor de ensino básico, ele pode atuar como um modelo de conduta de proteção à saúde aos alunos. Agora, esse modelo solicita percepções, atitudes, comportamento que venha motivar os alunos à adoção desse estilo de vida saudável. Então, se o professor, que por necessidade, que por iniciativa de redução do risco de contaminação, precisa se colocar no isolamento, no distanciamento social, é preciso que haja uma intervenção em termos de educação em saúde a esses colegas professores. Isto para que ele não venha, por consequência do isolamento social, a assumir conduta de saúde, como nós tentamos identificar por esse levantamento, que isso venha a prejudicar
não somente à sua saúde diretamente, mas também ao seu exercício profissional quando nós voltarmos ao cotidiano escolar, que é o que vem ocorrendo nessas últimas semanas. Tá? Então, colegas, a minha proposta, neste momento, é trazer algumas informações que possam auxiliar na formação de opinião com relação a este impacto, né, no estilo de vida, sobretudo em termos de saúde, em épocas de pandemia. Isso só foi possível ser realizado pelo avanço tecnológico que nós temos hoje para a realização de estudos dessa forma. É bem verdade que um fator limitante que deve ser levado em conta é que a nossa linha de base para as comparações foram levantamentos realizados por uma metodologia, que foram os questionários estruturados, porém respondido de forma impressa, presencialmente, no cotidiano de trabalho e assim por diante. Né? E nesse aspecto, para o levantamento dos dados nessa época de pandemia, nós precisamos utilizar alguns recursos eletrônicos para que esse professor possa nos apresentar as suas informações relacionadas a condutas de saúde. E temos claro de que a aplicação de instrumentos nesse sentido, de forma impressa ou de forma eletrônica, ela tem algumas limitações que, mesmo tendo sido validado, tendo sido utilizado um pequeno grupo de professores que responderam simultaneamente as duas formas de instrumentos, né, e essas comparações, essas diferenças não foram significativas, ela tem algumas limitações, sim. E isso nós temos que considerar nesse estudo. Eu agradeço a atenção dos colegas que estiverem interessados nesse assunto e, na sequência, me coloco à disposição para explanar eventuais dúvidas ou para que a gente possa conversar mais detalhadamente sobre o tema. Muito obrigado pela atenção de vocês.